E aí, galerinha, beleza? Vamos continuar aqui e a partir de agora a gente vai explicar o porquê da força ácida dos ácidos carboxílicos, né, ser maior que a força ácida dos fenóis, tá bom? Então a justificativa, ela vai levar em consideração o par conjugado, tá? Então, principalmente, portanto, já falamos, se tratando de par conjugado, a gente está levando em consideração a base produzida quando a ionização acontece, ok? Então, prestem atenção no seguinte, quando a gente, né, analisa um ácido, ok? Vamos cá, R, C dupla O, OH, ok? E aí eu vou desprezar a água aqui, a água não vai me interessar nesse momento, então esqueça, tá? Então eu tenho um ácido carboxílico aqui presente, ele vai ionizar. Quando esse ácido ioniza, isso quer dizer que ocorre aqui, ó, uma heterólise. Heterodiferente, tá? Lise, quebra. Então, uma heterólise, uma quebra diferente na ligação, de tal forma que esse parzinho de elétrons ele fica com o oxigênio, enquanto o hidrogênio sai sem elétron nenhum, por isso que ele se transforma em H+. Agora, como justificar tudo isso? Vem cá. A base conjugada, a gente vai produzir H+ aqui e a gente vai produzir a base conjugada dele, que é o RC dupla O, ok? Que é o nosso carboxilato. Então, a explicação para o caráter ácido dos ácidos ser maior do que o caráter ácido do fenol está diretamente relacionado à estrutura da base, não é? E aqui nós vamos comparar ambas, tá bom? O que eu sei? Quanto mais forte for um ácido, mais fraca tem que ser a base. Então, se o ácido carboxílico é mais forte, a base dele tem que ser mais fraca. Ou seja, a base dele tem que ser menos reativa do que a base do fenol. Então, lá vamos nós, né, justificar isso tudo que eu acabei de falar. Quando eu bato o olho no acetato, no carboxilato, esse carboxilato ele tem uma habilidade fantástica, que a gente vai encontrar aqui, mas vai encontrar nos fenóis também. Olha aqui, ó. Esse R, C dupla O, O menos, né, aqui, ó, que é o nosso ânion, ele pode e vai estabelecer um fenômeno muito comum dentro da química. Esse carboxilato, ele pode e vai estabelecer ressonância, não é? A ressonância é a deslocalização de elétrons π dentro da minha estrutura. Então, aqui, o que nós podemos, não é, fazer é pegar um parzinho desse de elétrons, fazer com que esse parzinho migre para cá, enquanto esse parzinho de elétrons ele é deslocado, não é, para o oxigênio de cima, fazendo com que aqui eu origine a seguinte estrutura. Ó. Essa estrutura é produzida e a dupla passa a estar presente embaixo. Então, o que eu estou vendo? Que hora a dupla está aqui, hora ela está embaixo. E se eu quiser fazer a reconversão, esse parzinho, ele migra para cá, empurrando o parzinho de cá para lá, dando origem à estrutura da esquerda. Então, o que eu estou percebendo? Eu posso desenhar para essa estrutura duas formas estruturais planas que diferem entre si só quanto à posição de elétrons π da dupla ligação. Não é? Quando eu puder desenhar duas ou mais estruturas que são diferentes só quanto à posição dos elétrons π, a ressonância existe. Isso quer dizer que esse par vai estar deslocalizado entre as ligações, ou seja, nem a estrutura da esquerda nem a estrutura da direita são estruturas reais. O que, na verdade, a gente tem como resultado, né, dessas representações é que no carboxilato, que é essa basezinha, no carboxilato, o que a gente tem é exatamente isso aqui. Esse parzinho de elétrons, né, aqui, ó,
que está na ligação pi, esse par ele vai se deslocalizar, ele vai se distribuir entre esses três elementos, né? Entre os oxigênios e o carboninho que está ali presente. Então, aqui vai ocorrer uma ressonância. Esse parzinho de elétron não está nem aqui, nem lá embaixo. Ele está, né, se deslocalizando, se distribuindo sobre essa região. E daí? O que isso tem a ver com caráter ácido? Ô, gente, eu falei com vocês que quanto mais forte for o ácido, ou seja, ele vai liberar o H+, mais fraca tem que ser a sua base conjugada. E o que quer dizer uma base ser mais fraca? Quer dizer que ela é menos reativa. Então, aqui a reatividade ela vai abaixar porque a carga negativa presente na estrutura da base, ou do ânion ali, né, ela se distribui. Gente, se eu espalho a minha carga, seja ela positiva ou negativa, tá? Eu a torno menos reativa, não é? Se eu tenho uma carga pontual concentrada, portanto, essa carga se torna suscetível para se combinar com outra, não é? Agora, se eu pegar essa carga e distribuí-la, não é? Ela se torna, não é? Mais fraca e menos suscetível à combinação com outras cargas. Então, aqui, o que a gente pode concluir é que a, né, deslocalização da carga na base diminui sua reatividade. Se a carga se espalha, ela se torna menos reativa. Logo, aumenta sua estabilidade. Logo, aumenta sua estabilidade. Então é importante que a gente tenha essa noção, tá bom? Que quanto mais estável é a base, menos H+ ela tende a pegar. E, portanto, se ela tende a pegar menos H+, isso quer dizer que o ácido tende a se separar mais, não é verdade? Então, no pedacinho produzido na ionização do ácido carboxílico, a ressonância ela está presente. Combinado? Legal. Então, eu estou vendo isso no ácido. Agora a gente vai ver isso no fenol, para depois eu poder comparar os dois e justificar o porquê dos ácidos serem ali mais ácidos que os fenóis. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Opa! Lá vamos nós. Vamos ver o que vem em sequência. Vamos apagar isso tudo. Então, vamos lá. E para os fenóis, né, o que a gente vai ter? Aqui, ó. Então, muito carinho nessa hora e o que você não deve obrigatoriamente se preocupar é em copiar, né? Aqui, presta atenção no seguinte. Para o fenol, aqui eu vou desenhar um anelzinho dessa forma, ok? Fica mais fácil da gente enxergar. Então, eu tenho o fenol. Vou esquecer a água aqui nesse caso. Eu tenho o fenolzinho e ele vai desprotonar, dando origem a essa base conjugada e o cátion H+. Ok, então primeiro vamos aos nomes, né? Isso aqui é o fenol. A base conjugada dele é chamada de fenolato. Então, o fenolato é a base conjugada do fenol. E nessa base também
a gente vai encontrar a possibilidade da ressonância. Então presta atenção. Aqui, ó. Eu vou desenhar várias estruturas, tá bom? Para que a gente possa brincar em cada uma delas. Então aguenta aí. Aqui o parzinho, par. Então, deixa eu desenhar pelo menos uns 6 anéis aqui. Que é isso, Cris? Calma, relaxa. Deixa eu ver aqui, pá, pá. Acho que vai ficar até apertado aqui. E aqui, deixa eu desenhar mais um. Então, deixa eu ver aqui. Desceu, pá, desceu, pá, vai dar. Então, aqui, ó. Tem 5, né? Preciso de 6. Então, não tem problema. Eu venho aqui para baixo. Não vou diminuir demais não, porque senão o espacinho compromete. Legal. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção aqui em tudo. Ó. No fenolato, a ressonância também vai existir. E quais são as estruturas ressonantes? Olha aqui. Ó. Esse parzinho de elétron, ele migra para cá. Quando ele migra para cá, ele empurra esse parzinho para esse carbono. Por quê? Uai, porque o carbono só faz 4 ligações, não é verdade? Então, nós passamos a ter aqui nesse caso a dupla ligação sobre o oxigênio e o parzinho ao vir para cá fez com que a carga negativa aqui aparecesse. Ok? Legal. As outras duplas estão lá quietinhas. Ok? E aí a coisa continua. Esse parzinho de elétron que está aqui, ele migra para cá, empurrando esse parzinho para esse carbono. Então, nós vamos ter aqui, ó, né, a carga negativa aparecendo aqui. Esse parzinho virou uma dupla, outra dupla e com oxigênio está quietinho. Legal. E aí, a estrutura continua. A dupla, esse parzinho desce para cá e empurra essa dupla ligação para lá. De tal forma que essa dupla continua, essa aqui é refeita e o parzinho de cá vem para o carbono aqui de cima. Então a carga negativa aparece aqui. Legal. E aí o que nós vamos ter? Esse parzinho voltando para cá e empurrando esse parzinho novamente para o oxigênio. Então não vou nem precisar dessa estrutura de baixo. E aí nós vamos ter aqui, ó, dupla, dupla, essa duplinha se refaz e o parzinho daqui é empurrado lá para o oxigênio. Vocês estão percebendo que aqui eu voltei para a estrutura inicial. Ou seja, o que na verdade dentro do fenolato a gente observa, gente, é isso aqui, ó. Não é? Essas estruturas ressonantes, elas na verdade, né, são representações, né, individuais de um híbrido, que é exatamente isso. Ó. Vocês estão percebendo que o fenol, né, ou fenolato, melhor dizendo, ele pega esse excesso de carga negativa que existe sobre o oxigênio quando o H+ vai embora, e ele pega esse excesso e ele distribui pelo anel. Estão vendo que ela aparece aqui, aqui e aqui, ó. Tum, tum. Ou seja, a carga negativa que antes estava aqui, ela se distribui por toda a estrutura do anel. E aí, o que acontece, né, nós estamos distribuindo essa carga negativa. Se eu deslocalizo a minha carga negativa, a minha reatividade diminui. Então, a ressonância no fenolato, o que, né, aumenta a sua estabilidade. Aumenta a sua estabilidade.
estabilidade, ok? Então, tanto na base conjugada do ácido carboxílico quanto na base conjugada do fenol, a gente encontra ressonância deslocalizando a carga da base e tentando estabilizá-la. Mas por que os ácidos são mais ácidos? Por um simples motivo. E lá vamos nós, ó. Aqui eu vou comparar o carboxilato com o fenolato. Então, lá vamos nós, ó. Quando eu comparo essas espécies, o que a gente tem é isso aqui, presta atenção. Primeiro, carboxilato, ó. Depois, o fenolato. A carga se distribui aqui. A carga se distribui aqui. E nós sabemos que a força do ácido é maior que a força do fenol. Ácido mais forte, base mais fraca. Então, a força do fenolato ela é maior que a força do carboxilato. Ácido mais forte, base mais fraca. Ácido mais fraco, base mais forte. A questão é o porquê. Quando a gente bate o olho nessas duas estruturinhas, galera, aqui a ressonância acontece entre quais elementos? Entre os oxigênios, né? Principalmente, porque são eles que exercem grande atração sobre a carga. Então, por causa da eletronegatividade. Mas beleza. Aqui a ressonância, ó, ela acontece entre oxigênios. Aqui a ressonância ela acontece principalmente, né, entre os carbonos no ciclo. E a pergunta é, entre oxigênio e carbono, quem comporta melhor carga negativa? O oxigênio. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Ele exerce maior força de atração sobre a carga. Portanto, ele a torna mais disponível ou menos disponível? Gente, se eu puxo a carga para mim, eu estou tornando-a menos disponível para você. Faz sentido? E se a carga está menos disponível, ela, para se combinar com H+, ocorre com mais dificuldade. Então, aqui, né, o carboxilato tem estrutura ressonante mais estável. Né? Ou seja, base mais fraca. Né? Pois o oxigênio, né? O oxigênio é mais eletronegativo e comporta bem a carga. Então, a justificativa, gente, é exatamente essa. Tá ok? Então, na base do ácido, a ressonância é em oxigênio, que puxa muita carga e deixa ela menos disponível para se combinar com o outro. Enquanto no fenolato, a ressonância é entre carbonos, que se atraem e seguram menos a carga, eles deixam ela mais disponível. Então, esse pedacinho se combina mais facilmente com o H+, fazendo com que o ácido do fenol o ácido fenol seja mais fraco. Esse pedacinho, ele se combina menos com H+, fazendo, portanto, com que o ácido carboxílico esteja mais separado e, portanto, seja um ácido mais forte, tá bom? Então, essa justificativa é importantíssima que a gente compreenda. Vejam e revejam essa aulinha para que a gente, né, aqui absorva tudo que é necessário.
E aí, por último, para fechar esse pedaço, né? Por que que os álcoois, e aí vale a pena a gente levar em consideração isso, por que que os álcoois não têm acidez em meio aquoso? Né? Vamos falar disso exatamente agora. A gente encontra, né, muitas vezes essa comparação. Mas por que que os álcoois não são ácidos? Não é? Por um simples motivo, gente. Olha aqui, ó. Um álcool, ele teria essa estruturinha. Se ele ionizar, se ele perder o H+, ele daria origem a essa base, ó. Ok? Então, aqui, ó, o álcool produz o ânion alcoxi. Ok? Que é o ânion dele. Agora, presta atenção. Por que que... Oh, tem dois O's aqui. Alcoxi. Então, por que que o álcool não vai ser ácido nem a pau? Por que que esse H+ não vai sair, gente? Isso aqui na água praticamente não acontece. Por quê? Olha para a base. Aqui, gente, né, se você analisar o R é uma cadeia carbônica. Sendo que aqui o carbono ligado ao oxigênio é um carbono saturado, né, um carbono sp3. Ixi, não vai rolar ressonância não. Não vai rolar ressonância. Né? Então aqui, ó, essa carga sobre o oxigênio, ela não pode ser deslocalizada, né, por ressonância. Não tem como ter ressonância ali naquela base, não no oxigênio da carga. Então, gente, se eu não posso deslocalizar a carga, ela é uma carga pontual, forte. O que que isso quer dizer? Que ela é extremamente reativa. Se eu tiver uma carga concentrada numa região, gente, essa região é mais reativa. E, portanto, se esse pedacinho ele é muito reativo, ele se combina com o H+ muito facilmente, não deixando, portanto, esse H+, na verdade, ser livre, ok? Então, quando o álcool ioniza e produz esse pedacinho instantaneamente pegaria o H+ de volta, fazendo com que, portanto, a separação, né, não venha a acontecer. Então, a justificativa é essa. Tá? Enquanto nos ácidos e nos fenóis a base pode ter ressonância, pode ser estabilizada e de alguma forma permite, portanto, que a espécie inicial libere H+, nos álcoois isso não vai acontecer. Porque se eu liberar H+, esse pedacinho é tão reativo que ele pegaria o H+ de volta, portanto, ele não está livre, o meu caráter ácido não existe. Beleza? Então, é isso. A comparação dentro, né, de funções diferentes, ela foi feita. Os ácidos são mais ácidos que os fenóis, que são mega, ultra, super mais ácidos do que os álcoois, ok? Então, a acidez, aqui, ó, os ácidos carboxílicos, eles têm uma maior força que os fenóis, que são consideravelmente mais fortes que os álcoois, tá? Em meio aquoso, gente, a acidez do álcool não existe pra gente. Combinado? Então, até as próximas aulinhas, nas quais a gente vai comparar a força entre os ácidos, tá? E aí cercamos uma porrada de possibilidades de cobranças. Boa aula, grande abraço, fui!